Alô, meus amigos do Brasil, agora já está no ar direto o programa Harrison Souza no estilo do programa Flávio Cavalcante. Agora vamos entrar no ar direto com esta matéria interessante, que agora é a segunda parte do negócio sobre esse assunto. Mas antes de entrar no ar, vamos colocar no ar direto oficialmente para todo o Brasil, para o mundo inteiro, o programa Harrison Souza no estilo do programa Flávio Cavalcante no ar. Programa Harrison Souza no estilo do programa. Bom, e agora vamos exibir esta matéria agora nesse momento. Estamos no ar agora. E passamos a irradiar em ondas curtas e com preço de megabytes pela nossa rádio composta para a Rádio do Povo do Pará e a rádio de qualidade de primeiro lugar. Agora vamos exibir a matéria nesse instante pela Rádio Cupuaçu. E agora o prefixo antes. Vamos ao reverendíssimo Padre José Bodiano, pároco de Agostinho Porto. Os jornais disseram que em certo Natal, reverendíssimo, o senhor adiantou a missa do galo para as 8 horas da noite. Se é verdade, qual foi a razão, senhor padre? Não é propriamente a noite de Natal que adiantamos. Adiantamos a vigília pascal, que geralmente se fazia ali para meia-noite. Agora, por causa... Atenção, gente, desculpa aí a nossa falha técnica, mas estamos tendo problemas técnicos, mas já está tudo restabelecido. Agora vamos continuar. Então, adiantamos para o pessoal ter mais um tempo... Mas, reverendo, o senhor adiantou por causa de assaltos. Bom... Esta é uma causa, efetivamente. O senhor sofreu todo o drama da Segunda Guerra Mundial, certo? Eu sou inclusive na Rússia. Seu ex-combatente. Essa experiência lhe dá força e coragem para enfrentar o drama da Baixada Fluminense? Perfeitamente, perfeitamente. Qual é a diferença? Bom, tem mais o seguinte que eu quero mencionar. Antes de continuar essa matéria, eu só queria dizer o seguinte, que também tem a questão dos ônibus da Nova Marabá, que também imagino que também foram vítimas de assaltos. De ladrões armados ou coisa assim, com parceiros, mas vamos continuar ouvindo. Da guerra, com o que se enfrenta na guerra, é que a gente sabe onde está o perigo. Ora, os assaltos acontecem quando menos espera, quando a gente está tranquilo. Seus paroquianos são assaltados com tanta frequência que nem dão mais parte à polícia, é verdade isso? Bom, é verdade, porque então deveriam ter um policial cada cidadão, cada armazém, cada ônibus, cada esquina. O senhor pessoalmente já foi assaltado, reverendo? 2 vezes. E vossa reverendíssima, que aconselha os fiéis a não reagir, reagiu? Bom, eu aconselho aos meus paroquianos de não reagir, porque a vida é um dom de Deus muito precioso, então pode entregar tudo, o pouco que tem, mas desde que salva na vida. Ao contrário, eu não sei resistir, este conselho que dou aos outros não sei praticar. Quando fui assaltado, infelizmente eu reagi. O senhor reagiu? Reagi. E na segunda vez que o senhor reagiu? Bom, a primeira vez reagi e me dei bem. Joguei fora o assaltante, eram 3, 2 homens e uma mulher, lá do meu escritório. Um consegui pegá-lo e joguei fora lá da porta, lá com 3 ou 4 degraus, rolou lá embaixo. Agora... Na segunda vez? A segunda vez entrou um só de noite, 11 horas. Não entrou, ele pediu, chorando muito, que a mãe dele estava à morte, então pedia. E aí? Então eu, compadecido, é a minha obrigação, apesar da hora imprópria, na noite estava chovendo muito, eu, como sacerdote, disse, bom, então vamos.
Abri a porta, um pouquinho, o homem entrou com uma arma na mão, me deu 2 coronhadas, me quebrou a cabeça, aqui os óculos, tudo. Então eu me lembrei daquilo que me ensinaram na academia, lá quando eu fui na guerra. Então, pus em prática aquilo que me ensinaram e agredi também. Segurei o homem, pensando que ele era sozinho, e tentei desarmá-lo. E consegui desarmá-lo de fato. Mas acontece que puxo de um lado, puxo do outro para tirar a arma, saiu um tiro. Este tiro pegou na mão dele. Ele deu um grito muito forte, e fora tinha 2 outros que estavam esperando, entraram dentro lá em casa, a porta ficou semi-aberta. Meu padre querido, como o senhor sabe da guerra e da paz, como explica toda essa violência dos nossos dias, hein, padre? Mas eu, Flávio, não sei como explicar. Eu tenho uma convicção que o mundo todo está agora praticando esta violência, não sei se é um protesto ou que é uma situação. Mas ali na nossa zona, estes assaltos que vêm constantemente não são da gente, diria, gente que vem de fora, porque o povo lá é um povo muito bom, eu gosto muito daquela gente, um povo formidável, trabalhador e sincero, gente alegre, sacrificada, tem pouco para ser roubado, mas eles estão satisfeitos da vida, se não tivesse justamente esta situação. Agora, aquilo que eu explico desta violência toda, em primeiro lugar, muitas famílias que não dão educação aos filhos, desarranjadas, pais que não cuidam, situação econômica, ninguém tem emprego, a vaidade também de querer possuir coisas que com o trabalho talvez não conseguem, o mau exemplo, drogas também. Obrigado, reverendíssimo, obrigado. Obrigado. Eu pediria ao auditório um pouquinho mais de silêncio, por gentileza. Doutor Juiz Jorge Alberto Romeiro, ex-presidente do primeiro Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro e presidente da primeira Câmara Criminal e professor de processo penal da Faculdade Nacional de Direito. Temos dados do IBGE revelando que em São Paulo acontece mais da metade dos roubos e furtos registrados em todo o país. Isso prova que o crime é uma fatalidade das grandes aglomerações urbanas? Antes de responder a sua pergunta, admitir que eu justifique a minha presença como magistrado neste programa. Aqui estou fazendo as vezes do ilustre juiz Miranda Rosa, meu colega no Tribunal de Alçada, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Comissão Executiva do 6º Congresso Internacional de Magistrados, que se realizará nesta capital a partir de amanhã. Sua Excelência, a essa hora, está, entretanto, recepcionando os juízes estrangeiros que estão chegando a esta capital. E não queria se furtar ao compromisso assumido com o ilustre apresentador Flávio Cavalcante de vir aqui focalizar para o grande público desse programa um dos painéis do Congresso sobre a criminalidade nos grandes centros urbanos. Pediu-me que viesse e aqui estou, aliás, com muito prazer. Muito obrigado. Respondendo. Muito obrigado. Com relação à sua pergunta... O crime é uma fatalidade das grandes aglomerações urbanas. Com relação a essa pergunta, a minha resposta é pela negativa. O crime não é uma fatalidade das grandes agregações urbanas. O crime sempre existiu e continuará a existir sempre que houver uma pluralidade de homens, qualquer que seja a quantidade. O crime é uma decorrência, é uma contingência da nossa miserável condição humana. Se nós perlustrarmos, por exemplo, a Bíblia, que é um primeiro livro, nós deparamos logo com um crime. Caim matando Abel. E naquele tempo o mundo estava inteiramente desabitado. O que me parece que a estatística do IBGE revela, traduz, é o seguinte, é que os grandes centros ensejam
facilitam certos tipos de crime, como o furto e o roubo, como aí está. As grandes cidades se constituem assim como que uma miragem do fácil mercado de trabalho. Atrai com isso grande quantidade de pessoas necessitadas, pessoas pobres. Essas pessoas chegam à cidade, não encontram trabalho, ficam pelas ruas, os seus filhos se transformam nos pivetes, nos trombadinhas paulistas, e eles se entregam então a esse tipo de crime que a própria cidade grande facilita. Porque quanto maior o trânsito, quanto maior o número de gente na rua, quanto maior a selva de pedra, os edifícios, isso facilita o ocultamento, a fuga do ladrão. Essa é a minha resposta à sua pergunta. Dr. Paulo Patrício, Relações Públicas da Polícia Civil. Antes eu desejo agradecer ao seu secretário de Segurança do Rio de Janeiro, General Bruno Negreiros, que permitiu a sua vinda ao programa. A pergunta ao senhor é o seguinte: a nossa polícia está se equipando para um combate mais eficiente ao crime e para o estado de insegurança do povo do Rio de Janeiro? Primeiramente, eu devo esclarecer que não existe estado de insegurança. O que nós temos, a polícia está fazendo, é melhorar as condições de segurança do cidadão. Para isso, desde a fusão até hoje, já foram gastos 600 milhões de cruzeiros para equipar a polícia. Quantos? 600 milhões de cruzeiros. 600 milhões de cruzeiros? Por gentileza, eu gostaria de voltar ao Dr. Jorge Alberto Romeiros. Doutor juiz, o crime sempre acompanha o desenvolvimento? Ou uma parte do desenvolvimento pode ser justamente a eficiência no combate ao crime? Olha, no princípio deste século, os grandes criminalistas e criminologistas afirmavam que o crime de sangue, o crime que tem a marca da violência, acompanhava o desenvolvimento, porque ele ia desaparecendo gradativamente e dando lugar ao crime da fraude, ao crime da inteligência, ao crime da malícia. Entretanto, o pós-guerra acaba de demonstrar justamente o contrário. Um filme recente e muito aplaudido, Guerra de Estrelas, é uma amostra desse paradoxo indiscutivelmente demonstrado. Quanto à segunda parte da pergunta, não há dúvida que o desenvolvimento é um fator de maior eficiência contra o crime. Mas a erradicação do crime, a extirpação do crime, a meu ver, não está na repressão. Nós precisamos descobrir as causas do crime e ir a elas para afastá-lo. E as causas do crime são as mais variadas, não há uma causa do crime. Vários fatores influem, são fatores até atmosféricos, psicológicos, psíquicos, e eu acredito até que, num futuro muito próximo, o seu programa, que vem focalizando aí, que vem dando ênfase à existência dos discos voadores, esses discos possam até ensejar alguns crimes, possam ser até a causa de alguns crimes, fazendo com que o direito penal crie até uma figura de apoderamento ilícito de discos voadores para a prática de crimes cósmicos. Doutor juiz, eu espero que não, porque a Terra já está tão agressiva que eu espero em Deus que não venha do céu mais violência aqui para baixo. Muito bem. Eu volto daqui a pouco. Nosso comerciante, por favor. Programa Flávio Carlos, que dá o branco total radiante. Abra o seu pacote de óleo. Bom, gente, por aqui nós terminamos e vocês ouviram esta matéria interessante e eu quero deixar minhas colocações finais. Bom, nas próximas edições, como eu já disse, vou repetir, vamos ter novidades. Na Rádio Cupuaçu, na edição agora de número 185, eu quero informar antes de terminar que vamos tentar exibir o negócio sabe aquele quadro lá, o Lendas Urbanas, acho que é um quadro antigo da época do Domingo Legal que passava no tempo em que era o comando do Gugu, o programa, antes de passar pro Celso. Então, vai ter isso em breve, mas tchau, até logo, até a próxima edição. Vamos tentar exibir se puder. Ou outra coisa, quem sabe.